Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Novamente aqui nós estamos nesta quinta-feira maravilhosa, né, inaugurando o mês de setembro de 2022. E vamos continuar nossos estudos, né, do nosso livro Amor Imbatível Amor, psicografia do nosso irmão Divaldo Franco, mais um brinde maravilhoso de cultura, de ensinamento dessa grande professora que se chama Joana de Ângeles. Nós estamos ainda no primeiro capítulo do livro. Estamos estudando o título Amor, Imbatível Amor. E hoje nós vamos dando continuidade, dar um mergulho em dois conceitos interessantes que muita gente faz confusão, que é desejo e prazer, né? Então a Joana, ela vai como essa professora, né, que alfabetiza as nossas emoções e compreensões, segurando em nossa mão e em nosso pensamento para nos ensinar, né, que o desejo ele é inconsciente, né, mas infelizmente, quando nós estamos ainda na travessia dos instintos, né, meramente instintos, quando a razão ainda não aprendeu a discernir a emoção do sentimento e vivemos essa vida instintual, então nós vivemos esse desejo que está abrigado lá no inconsciente da compulsão sexual. E essa compulsão sexual, ela não nasceu do nada. A Joana começa nos explicando a questão instintual, né? O que seria essa questão instintual nesse texto para nossa irmã Joana de Ângeles, nesse título Desejo e Prazer? Olha, observem que todo título tem subtítulos. Nós vimos o primeiro, Amor Imbatível Amor, que ela faz a abertura do capítulo. O segundo, na quinta-feira passada, a respeito de amor e eros, e aprendemos bastante coisas. Hoje estamos aqui no subtítulo Desejo e Prazer. Eu vejo assim, quando a gente faz uma análise de texto criteriosa, né? E para isso a gente precisa também se capacitar para fazer essa análise de texto baseada, no meu caso, né, em argumentos de grandes estudiosos que nos ensinaram, né, como trabalhar a análise desses textos e como conseguir colocar de uma forma fácil para que todos tenham a compreensão do conceito. Então, os dois conceitos de hoje, repetindo, desejo e prazer. Então, nós vimos que a nossa irmã Joana, ela coloca, né, desejo na parte inconsciente do ser humano e coloca o prazer na parte instintual, que também faz parte, né, desse estamento psíquico que se chama inconsciente. Mas como é que isso ocorre? Né? Como é que essas sensações corporais elas se desbordam, né, numa necessidade incrível, né, de fazer sexo sempre, de ir em busca dessa emoção corporal que ainda não é sentimento? Como foi que isso nasceu? Quais os estudiosos, né, que fizeram seus mergulhos científicos para descobrir, né, como nós processamos essa fase de nossa vida quando ainda não colocamos dentro do desejo o belo? Que a Joana vai fazer uma grande diferença no final, né, desse subtítulo entre desejo e prazer, mostrando que o prazer e o desejo, eles têm dois grandes campos, né? Quando nós já estamos de posse de uma razão que sabe controlar o comportamento
e sabe discernir essa energia criativa ou criadora, né, que nós somos portadores, até porque Deus é o grande fomentador dessa energia, ele não para de criar o universo. Né? O universo não é o planeta Terra. O universo são todas as galáxias, né, que nascem, que morrem e novas surgem. É toda uma humanidade nesse trânsito de nascer, crescer, morrer, ou morrer ainda jovem, né, nessas faixas anteriores, e então voltar para uma renovação. Então, a palavra renovação é a palavrinha que vai nos ajudar a compreender o texto de Joana de Ângeles, né? Ela diz o seguinte, que existe uma grande diferença entre a função sexual e o desejo do belo. Então, o desejo do exercício da função sexual sem o uso da razão, porque ainda estamos ligados aos primitivos estágios do instinto, não é que a busca desse prazer, ela se torna uma busca que termina devoradora. Você busca o prazer corporal, esse prazer se exaure para uma nova busca. Então, é um círculo interminável, até que o sujeito ele consiga compreender as razões de sua compulsão, porque aí já são questões mais profundas do psiquismo humano, quando a pessoa não consegue se livrar da compulsão sexual. Então, sexo saudável e sexo não saudável. A Joana vai dizer que a diferença está na busca do belo, né? Do estético, do ético, da harmonia que a pessoa consegue quando ela vai fazendo esse discernimento entre emoção e sentimento. Como é que eu sei que eu só sou emoção ou eu sou apenas instinto? Instinto, emoção, sentimento, né? Quando é que eu sei que eu estou no trânsito da saída do instinto para a emoção? Quando é que eu sei que essa emoção, que pode ser inferior ou superior, e quando a emoção está no trânsito, né, da inferioridade para a superioridade, eu vou transformando em sentimento. Então, a Joana vai nos ensinar em outros livros que o sentimento é o registro de uma emoção. Então, a gente registra uma emoção negativa e registra uma emoção positiva. Então, nós temos sentimentos inferiores e sentimentos superiores. A Joana vai propor, né, que a gente faça uma autoanálise para observarmos onde nós estamos. Se estagiamos nos instintos, se estamos nesse trânsito entre instinto e emoção, se a emoção é uma emoção negativa ou se é um trânsito da negativa para a positiva, ou se estamos no estágio do sentimento, em que registramos. Se a gente registra uma emoção inferior, baseada puramente nos instintos, a Joana diz que psicologicamente nós iremos nos tornar seres adoecidos psicologicamente e somaticamente, porque o psicológico, o psiquismo, reflete no corpo as suas constrições, os seus anseios, as suas verdades não ditas, né? Reprimidas, e estando reprimidas, elas vão buscar satisfação, porque a gente dá nomes e diz, eu vou em busca da felicidade. Então, é uma felicidade fugaz, que é passageira, como nos diz a Joana, muito diferente, né, dessa energia, desse desejo do belo, desse desejo da harmonia, quando nós temos um ideal e esse ideal se concretiza. Então, a Joana diz que tem um equilíbrio, né, entre a função sexual saudável e o ideal de beleza que a gente vai em busca em qualquer coisa que seja
uma contribuição para nós mesmos no sentido de um equilíbrio, né, das nossas energias. Mas a Joana vai também fazer algo muito interessante aqui no livro, que ela vai se referir a Goethe, né? Que Goethe, o Goethe afirmava, né, que ele constituía, né, o sexo, o prazer, era uma verdadeira dádiva de Deus para todos aqueles que se identificavam com a vida. Vamos lembrar que Goethe era um grande pintor, né, era dramaturgo, era um literata. Então, o Goethe, ele tinha esse equilíbrio entre a função sexual exercida com equilíbrio, né, e todos, aquilo algumas pessoas dizem, era muito devaneio na cabeça do Goethe. Não. Ou outros dizem assim, em tom de deboche, nossa, é um artista, né? No sentido de que está fora da realidade. Mas a Joana vai nos informar que este equilíbrio é necessário, né? Quando há verdades na alma, quando a pessoa vai em busca, né, dos seus anseios do belo, do bem, para fazer uma realização que marque, né, a sua geração, naquele tempo que esteve aqui conosco. A, a vida, dizia Goethe, dá uma retribuição a gente, né, em forma de amor e de graça. E ele sempre agradecia pela graça que ele entendia que havia recebido de Deus, né, por ter sido aquela pessoa que pesquisava a alma das outras pessoas e conseguia grafar, né, em belos quadros ou na literatura. Então, tá aí. A Joana vai trabalhar o prazer em vários aspectos, ela vai trazer aqui vários. Ela diz que o prazer ele pode surgir, né, no aspecto orgânico, no aspecto emocional, intelectual, espiritual. Ora, ele é físico, material, e em outros momentos ele tem natureza abstrata. Então, os cantores, os pintores, os escritores, eles têm essa gama de sentimentos, porque já está registrado neles, tanto que eles conseguem grafar, não é, da natureza abstrata, de tocar a natureza abstrata das coisas. Mas quando você vive corpo para o mundo, só corpo, aí essa possibilidade de você tocar o abstrato é muito difícil. A pessoa nem consegue imaginar, porque ela quer a vida aqui e agora, segundo o que ela imagina. Então tem que ver, tem que tocar, né? Tem que pensar e tem que fazer, né, para a vida do aqui e agora. Mas a Joana vai nos alertar que esse é um prazer efêmero, mas também que ele pode ser duradouro, uma coisa ou outra, né? E que isso fica registrado fortemente no psiquismo da gente. E se formos rememorar nossa infância, nós vamos sacar da memória quantos momentos de alegria verdadeira nós fruímos e quantos momentos de tristeza, porque tudo na infância é verdadeiro para a criança. É a forma como ela interpreta a vida, é a forma como ela toca o mundo, é a forma como ela consegue captar o abstrato, né? Então, essas situações podem trazer dor ou prazer. Então, a Joana disse que depende muito de como esse prazer é considerado. Você está considerando o prazer de que ponto de vista? É o prazer estético? É o prazer ético? É o prazer puramente instintual? Olha como ela vai clareando as nossas ideias para a gente indo mergulhar nessas diferenças. Ela diz que quanto ao sexo, que é o que ela está trabalhando aqui, ela não está no registro da sexualidade. A sexualidade, o registro que ela faz aqui é de uma força criativa, né? E sexo como ato sexual em si,
Ela diz que entre a lascívia, né, que é ainda uma emoção de natureza inferior, e as ideias conquistadas, né, que você idealiza, as metas, você trabalha para elas e você vai e conquista essas metas, tem um longo caminho de autoconhecimento a percorrer, que aí é cada um vendo, né, a respeito desse prazer que traz alegrias inefáveis, como ela descreve, né? Alegrias muito grandes do sentimento, e que é um sentimento afetuoso, sem posse, sem exigência, sem o condicionamento carnal. Aí há pessoas que acham que amor é fazer sexo, só fazer sexo. Outras pessoas já têm uma compreensão mais evoluída do tema. Então, há trocas que necessariamente estão dentro do campo da energia, né? E que não necessariamente elas estão apenas no campo instintual. Aí você já vê um progresso no campo evolutivo da pessoa. Há esse progresso de transformar essa energia que é criativa em algo que lhe traz um prazer que você distribui, que é coletivo, né? Que você consegue disseminar e contaminar outras pessoas para a harmonia, para a esperança, para o bem, conforme nos diz Joana. Ela nos chamou a atenção também para algo importante, que é a questão do desculpismo, né? Ela diz que há pessoas que sofrem de uma castração punitiva. Mas o que seria essa castração punitiva? Diz ela que por uma herança atávica, olha, da felicidade, as pessoas, é uma herança atávica, costumam associar o prazer advindo do sexo ao pecado. Olha, e aí, o que é que vai acontecer? Ou a falta de mérito, né? Eu não tenho mérito para isso, eu não tenho merecimento, como a gente diz, nesse nariz de cera, nesse jargão interessante, né? Ou então a gente diz, a pessoa teve merecimento, como é que você julga que ela tem merecimento? Como é que você julga que ela não tem merecimento, né? Quais são os critérios que você usou? Como você conseguiu penetrar no psiquismo do outro para fazer tal julgamento? Qual foi o metro que você usou para dar uma sentença dessa? Tem merecimento? Não tem merecimento, né? É uma sentença de vida ou uma sentença de morte. Então, essa associação ao pecado, a Joana diz que por largos séculos destruiu muitas pessoas e ainda vem destruindo, né? Ela diz que termina essa ideia atávica, né? Se a pessoa faz sexo fora do casamento, ainda tem gente que pensa assim, né? É um pecado, e enquanto pecado, você vai ter que pagar esse pecado, você vai ter que resgatar. E aí a pessoa começa a desenvolver uma consciência de culpa. Enquanto as pessoas não tiverem essa compreensão de fazer essa diferença, né, no comportamento e no conhecimento, a Joana diz, né, que nós vamos continuar criando essa consciência de culpa e entendendo que o sexo fora dos padrões ditos pela igreja, porque é atávico, né? É o sexo sem pecado. Então, há sexo sem pecado e há sexo com pecado para a religião que assim entende. Compreenderam como é que é? Aí a Joana vai dizer que esse desculpismo, né, ele termina levando uma verdadeira multidão, legião que ela chama, né, de gozadores centrados só no sexo, corpo, ao desequilíbrio, ao abuso, às aberrações sem fim, provocando graves desarmonias no espírito, porque o psiquismo está adoecido.
Então, o psiquismo entenda seu próprio espírito, né? Eu sou meu psiquismo, né? E ela diz aí que esse desculpismo, primeiro a consciência de culpa gerada, porque é pecado, e depois o desculpismo, né, que vai levar a outros conflitos subjacentes. Ela diz que o desculpismo, né, a pessoa termina temendo o prazer, né, porque eles procuram dissimular, tem vergonha, né, e aí começa a criar esses desculpismos, que a Joana vai dizer que esse comportamento de ser, né, de criar essas desculpas para si mesmo, ele é para acalmar os conflitos subjacentes da pessoa. Qual é o conflito? Que é pecado. Se é pecado, eu vou criando os desculpismos, segundo a nossa irmã Joana de Ângeles. Então, ela torna a reforçar, né, o prazer, uma força criadora, predominante em tudo e em todos. Se é em tudo, envolve o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. É em tudo. Olha que coisa fantástica, né? E ela diz o seguinte, que como é uma força criadora, ele vai ter uma influência muito grande na construção da personalidade das pessoas. Então, cada personalidade é construída, é delineada conforme as ideias, o conhecimento, o jeito como você encara o prazer sexual em sua vida, né? Se ele é puramente instintual, carnal, ou você já está dentro de uma escalada evolutiva a partir do autoconhecimento para fazer as reparações necessárias em você mesmo. A Joana de Ângeles vai lembrar aqui de William Reich. O Reich, era freudiano, né? Era um médico, psiquiatra, né? Ele tinha, ele era um judeu, né? Mesclado, porque ele nasce naquela região que hoje é a Ucrânia, e, e ele vai morrer nos Estados Unidos, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, por ali, né? E leva para os Estados Unidos da época, porque o Reich ele nasce no final do século XIX, né? Ele conhece Freud mais adiantado. Freud já estava com sua teoria da libido sexual sendo discutida, porque ele tinha aquela ideia sobre sexualidade, né? Que as histéricas tornaram-se histéricas porque elas tinham inibições na área sexual. É uma teoria realmente que ele criou, que para a época que ele viveu, né, ele foi combatido por isso, porque ninguém queria. Imagine o casal, né? Sua esposa está com problemas histéricos, é internada, e aí o médico, o psiquiatra, vai dizer que ela tem profundos problemas na área sexual. Aí de quem é a culpa? Do marido. Marido, no século XIX, queria ser culpado dos problemas sexuais da sua esposa? Não queria, porque isso era um atestado negativo contra a masculinidade deles. Então vamos ver aqui como é que ela traz a figura do Reich, que foi o criador da bioenergética. Ele desenvolveu uma teoria interessante, ele diz que o corpo humano era feito de couraças, né, envolvido por anéis, que é também chamada a teoria dos anéis. Agora, o que é interessante é que cada anel desses passa, né, envolve uma região do corpo. São 7 anéis. Tem tudo a ver com uma inspiração. Eu não li esse lugar nenhum, né? Foi uma ideia que eu tive quando estava estudando a respeito do Reich, né? Está realmente ao redor dos chakras do corpo humano. Aí eu fui colocar aqui
essa questão do Reich para ver esses lugares, né? Ele dizia que a couraça, essa couraça, ela ficava enrijecida. Os músculos naquela região ficavam muito enrijecidos, né? E ele vai trazer essa topologia. A primeiro anel, né, que é a teoria dos anéis, envolvia os olhos, ó. O segundo anel estava na fala, né, que era a oralidade. Então a pessoa tinha dificuldade em falar, em se expressar seus sentimentos, em dizer o que estava sentindo, porque ele tinha uma constrição neste anel. As pessoas que viam, mas não enxergavam, tinham uma constrição na área dos olhos, que era o anel ocular, o anel da oralidade, né, com o anel da fala. O terceiro anel é o cervical, ó, que chakra nós temos aqui. Então, o terceiro anel para ele é esse cervical, que deixava o corpo enrijecido, os músculos enrijecidos do pescoço, da parte posterior do pescoço. O quarto é o torácico, né? Aqui entre o coração e os pulmões, e aqui nós temos um chakra também, um cardíaco, né? O quinto é o diafragmático, está, né, criando uma constrição no diafragma, e aí a dificuldade da pessoa ter uma respiração regular. E assim ele vai criando. O sexto é o abdominal e o sétimo o pélvico. Tá vendo? O abdominal e ali na região do chakra esplênico e o sétimo o pélvico. No primeiro chakra, né? Os chakras são contados de baixo para cima. Então, Uraj trabalhava para liberar as emoções encarceradas nesses anéis. Então, ele trabalhava nos chakras de modo a fazer com que a pessoa, se ele percebesse que havia uma constrição ali naquela região, então ele ia trabalhando, né? Ele era psicanalista, ele era médico, né? Psiquiatra, ele era muito formado em muitas coisas, né? Era sexólogo, era biólogo, era um físico, né, austríaco-americano, e foi considerado, e é até hoje, o psiquiatra mais rígido que a história da psiquiatria já teve no mundo. Olha a pecha do William Reich. Mas era freudiano, só que ele vai desenvolvendo as suas teorias, né, e vai enrijecendo os seus conceitos. Imagine a rigidez desse homem, né? Então, essa figura radical, nossa senhora, influenciada pelas ideias de Marx, porque ele era, né, sexólogo, e na área da sexologia ele trabalhava com o corpo, aqui e agora, né? Então, tinha as ideias marxistas. Aí a Joana vai terminar esse capítulo falando sobre a natureza espiritual do ser humano, né? Que essa natureza espiritual do ser humano não mereceu qualquer referencial do Reich. Ele não falava, ele falava homem no corpo, na existência, né? A Joana já traz homem no corpo como espírito imortal. Olha que diferença de concepção entre a concepção do William Reich e a concepção, né, do espiritismo. Então, a Joana diz aqui no capítulo seguinte: como o Reich ele via que a felicidade estava centrada no corpo, então ele foi o grande apologista, né, do prazer carnal, sensual, capaz de levar ao estado de felicidade psicológica e emocional. Essas ideias do Reich fizeram uma grande revolução na época dele e marcou o tempo, né,
pós Primeira Guerra, né, e antes da Segunda Guerra, como a necessidade do sexo carnal para, como é que chama, melhorar as energias constritas nos anéis, né, porque era corpo, e aí então, até hoje, Joana diz que muitos seres humanos, a maioria, carrega em seu corpo essa ideia, né, de fazer sexo como uma forma de aliviar as tensões do dia. Então, o dia foi muito tenso, foi muito cheio de questões, de problemas, então vamos fazer sexo porque alivia. Ele foi um marco, né, que colocou a sexualidade dentro dessa, dessa vida corporal. E a Joana faz a observação, fazendo com que as pessoas tivessem, até hoje, essa dificuldade atávica, né? Veio lá do pecado, depois do desculpismo, da construção da consciência de culpa e, por fim, esse olhar da sexualidade como puramente carnal, como puramente um descarrego das emoções, né, pesadas, de um dia muito atarefado, muito cansativo. A Jona vai dizer que o desejo e o prazer, na verdade, são alavancas que promovem o sujeito, né, para a sua escalada evolutiva ou devoram o sujeito, levando a abismos muitas vezes sem volta. Olha aqui, que coisa. Então, qual seria a essência da vida corporal? Qual é a essência da vida corporal? É trabalhar, comer e fazer sexo? A Joana diz: não. A essência da vida corporal é a conquista de você mesmo. Enquanto nós vamos nos conquistando, porque nós somos esse grande desconhecido, e enquanto grande desconhecido, né, nós precisamos saber quem eu sou para corrigir as arestas, para aprofundar os caminhos das emoções superiores e, sobretudo, para nos amar. Olha que fantástico, né? Então, meu amigo, a Joana vai nos ensinar que para que a gente consiga a vitória do self, espírito imortal que nós somos, e a gente consiga tocar a harmonia que a gente tanto busca, né? Viver em harmonia, estar em harmonia, né? Buscar a serenidade, o equilíbrio, né? E não apenas esse gozo breve do ato sexual, é que a gente ande o mais rápido possível para essa conquista de si mesmo, de modo que, pisando no primeiro estágio do autoconhecimento, a gente possa construir a nossa escada de felicidade. Então, queridos amigos, essa é a lição que a Joana de Ângeles nos traz nesse subcapítulo a respeito de prazer, né? Que a gente aprendeu tudo hoje. Então, que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos dê uma noite de paz e um dia muito bom de trabalho amanhã.